Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as membranas biológicas. Então, a gente não pode falar, né, de membrana biológica sem falar da nossa principal membrana, que são as membranas celulares, né, que são estruturas que são altamente diferenciadas. Ao longo da aula a gente vai conseguir entender o porquê disso, né? E são as membranas que vão definir os limites das nossas células, né? Uma vez que as membranas é que circundam e que vão manter o material interno separado do material externo, né? Então, ela é responsável, né, por manter as diferenças entre um ambiente interno da célula, que a gente chama de ambiente intracelular, né, isso é o nosso citosol, né, e um ambiente extracelular, que seria um ambiente fora da célula, onde a célula se encontra. As funções celulares, as membranas celulares, elas têm inúmeras funções, tá? Então, entre elas, a gente tem a função de isolamento físico, né, que, como eu falei, ela mantém um conteúdo interno separado do conteúdo do meio externo, tá? Não são totalmente isoladas, como a gente vai ver, existem passagens, mas a gente conversa isso durante a aula, tá? Ela tem uma propriedade de permeabilidade seletiva, tá? Então, ela é que vai regular quem vai entrar e o que vai sair da célula. Então, ela é que vai determinar, né, que moléculas vão entrar livremente, que moléculas vão precisar de uma ajudinha ou que moléculas vão precisar sair, tá? Então, com isso, né, elas têm um papel muito importante. Além disso, ela também tem função de comunicação entre a célula e o ambiente que a célula vive. Tá? Então, a gente vai ver que na superfície externa, né, e na superfície interna, né, a gente pode ter receptores, né, que são moléculas que vão conhecer moléculas, detectar mudanças que estão acontecendo no ambiente externo, para que a célula consiga se regular, se adaptar e também, né, responder a esses estímulos, fazendo as funções necessárias para a nossa sobrevivência, né? Além disso, ela também tem um suporte estrutural, tá? Então, a gente vai ver que a gente tem na nossa membrana celular proteínas, né, que ajudam a manter o formato da célula, né? Podem formar o que a gente chama de junções, né, como vocês vão ver lá na citologia, o nosso tecido da nossa pele, né, por exemplo, o nosso tecido epitelial é feito de células juntinhas umas das outras, e a gente precisa manter essa união, né? E a gente vai ver que a gente tem proteínas que fazem parte dessas membranas celulares que vão ajudar, né, a essa manutenção, estabilizando a estrutura, né, e permitindo que a célula continue sendo aquele isolamento físico, desculpa, e também possa efetuar funções de comunicação, como a gente vai ver no decorrer da aula. Tá? Então, aqui são a figurinha, né, para gente mostrar, né? Então, vão ter moléculas, né, que vão conseguir entrar livremente e outras a célula não vai permitir, né? Por isso que a gente diz que ela tem esta permeabilidade seletiva. Algumas moléculas a gente vai ver que não passam livremente e vão precisar de uma ajudinha. Quem vai ajudar? Aquelas proteínas que eu disse a vocês, né? E pode ter também proteínas, por exemplo, que vão detectar algo que estranho, algo que não deveria, um vírus, uma bactéria, né? Ou até um hormônio que se ligue e vai sinalizar para a célula o que vai fazer, tá? Então, substâncias podem sair, né, que a gente chama de endocitose. Desculpa, entrar, que a gente chama de endocitose. E, ao mesmo tempo, vão ter substâncias que vão causar mal à célula, que vão ser produtos que a célula produziu e que ela não precisa mais, e que se ficarem no ambiente dentro da célula também vai causar algum problema. Então, também através da membrana vai sair, né, excretas, né, moléculas, por um processo que a gente chama de exocitose, saída, certo? E a nossa membrana, né, ela é composta, tá, de lipídios, isso é de gordura, é composta por proteínas e a gente vai ver também que apresenta moléculas de carboidratos, moléculas de açúcar, né? Eu gosto de botar essa figurinha aí porque aí a gente não esquece. Manteiga a gente vai lembrar de gordura, da carne a gente vai lembrar de proteína e o pozinho a gente vai lembrar do açúcar, do carboidrato.
tá? E aí, essas membranas biológicas, né, essas substâncias que eu falei a vocês, lipídio, carboidrato e proteína, né, elas vão se juntar de uma forma especial, formando uma membrana que a gente chama de bicamada lipídica. Tá? Então, isso aqui que a gente está vendo, essa bolinha com essa perninha, é um lipídio, que daqui a pouco a gente vai falar mais específico sobre ele. E forma essa bicamada. Tá? Além disso, a gente tem as proteínas, né, que vão estar na membrana, fazendo parte da sua constituição, e no ambiente que está voltado para fora da célula, tá, a gente vai encontrar moléculas de carboidrato. Né? E aí ela vai ter esse arranjo aqui, desta bicamada lipídica, com essas proteínas que estão aqui em amarelo, e aqui em vermelho, que são os carboidratos. Né? Essa membrana, por essa seletividade, ela tem que ter uma. E pelo ambiente que ela se encontra, um ambiente celular, que ela tem que se adaptar, né, ao ambiente, ela não é rígida, ela é fluida, tá? Por isso que a gente chama de mosaico fluido, né, que foi um modelo que foi observado lá em 1972, tá? Apesar de a gente ter células diferentes, né, e essas membranas, dependendo do tipo celular, ela também pode ter funções diferentes, né? As membranas elas vão ter essa estrutura em comum, mas a gente vai ver que o tipo do carboidrato pode ser diferente, o tipo da proteína também pode ser diferente, o tipo do lipídio também pode ser diferente, tá? Porque assim ela consegue ter, mesmo tendo a estrutura comum, várias. E como a gente viu, né, a gente tem a presença dos lipídios nessa bicamada, né, que correspondem a 50%, né, mais ou menos da quantidade. Né, e a gente tem vários tipos de lipídio. Né, o que a gente tem maior quantidade, a gente chama de fosfolipídio ou fosfoglicerídeo, tá, que é o principal componente, né, aquele que eu mostrei que tem a bolinha, como se fosse aquelas perninhas. Tá. A gente tem o colesterol, tá, que já é um lipídio que é um pouquinho mais rígido, tá? Porque, como eu disse a vocês, a membrana vai ser fluida, mas ela não pode ser totalmente fluida, ela tem que ter uma certa rigidez, e quem vai dar essa certa rigidez é o colesterol, por conta da química, né? Da química dessa molécula. E tem outros lipídios também, como os glicolipídios. Né? E falando um pouquinho, pessoal, dos fosfolipídios, né, eles têm uma região que a gente chama de cabeça, né, chamada de polar, tá? Isso é gosta de água, tá? Polar, então a gente viu na aula de água, né, que alguns elementos eles puxam ou perdem elétrons e podem adquirir carga, seja parcial ou cargas realmente, e por isso que é chamada de polar. Tá? Mas tem uma parte chamada de apolar. Tá? E essa parte apolar ela não gosta d'água. Tá? Por isso que forma aquela bicamada. Né? Porque a gente tem no nosso organismo água fora da célula e a gente tem água dentro da célula. Então a parte que gosta de água vai ficar voltada para cá, a que não gosta voltada para cá. E aqui também, a que gosta de água voltada para cá e a que não gosta voltada para cá. Por isso aquela bicamada. Né? E moléculas que têm cabeça polar e cauda apolar, isso é uma parte polar e uma parte apolar, a gente chama essas moléculas de moléculas anfipáticas ou anfifílicas. E a gente tem também, pessoal, o outro tipo de lipídio que é o colesterol, só que ele é em menor quantidade. Tá? Então ele fica aqui, ó, entre as moléculas de fosfolipídios. Tá? E por conta da sua estrutura, né, molecular mais rígida, né, ele vai ajudar a modular aquela fluidez. Então ele vai enrijecer a bicamada, porque se não fosse isso, ela ia se partir. Tá? E com isso ela torna a membrana, né, menos fluida e também menos permeável, porque com muita fluidez, né, os lipídios eles puderem até se afrouxar muito e entrar o que não deve dentro da célula. Ok?
Além, né, dos lipídios, a gente tem também as proteínas, tá? Que é constituído cerca de 50% também. Tá? E são essas proteínas que vão desempenhar a maioria daquelas funções de membrana que a gente conversou. Tá? Então, a gente vai ter grandes proteínas, né, grandes quantidades e também vários tipos. Né? E esses tipos também, né, vão estar, né, relacionados também com a função. Né? E os lipídios também, né, que eu esqueci de dizer no outro. Né? Os fosfolipídios, eles têm vários tipos. Os fosfolipídios que têm serina, né, e outros tipos, né, de aminoácidos, e podem ser fosfolipídios diferentes, certo? E aí a gente vai ver que as proteínas, elas estão presentes, ó, embebidas aqui nesses lipídios, tá? Algumas a gente vai ver, ó, que vai atravessar toda a bicamada, outras a gente vai ver que está voltada para a face externa, outras que a gente vai ver que está voltado para a face interna, tá? Então, vamos conhecer agora um pouquinho dessas. Então, pessoal, as proteínas, né, elas podem ser periféricas, isso é, estarem na periferia, tá? Ou, tá, serem extrínsecas, isto é, para o lado de fora, tá? Ou para o lado de fora, em contato com o meio extracelular, ou do lado de fora, tendo contato com o meio intracelular. E além disso, elas podem ser integrantes ou intrínsecas, que são aquelas, ó, que vai percorrer, ó, toda a nossa bicamada, tá? Por isso, integrante ou intrínseca. E periférico ou extrínseca, aquelas que vão estar mais para fora, tá? E cada uma dessas vai ter também a sua função, certo? E vai ajudar aí na função, também na função, certo? Então, as proteínas intrínsecas, elas podem ser transmembrana, isso é passar por toda a membrana, ou pode ser parcial, ela está um pouquinho só aqui dentro. Aqui tem outra extrínseca, aqui tem outra parcial, tá? Então, elas podem ser parciais ou transmembrana. E essas proteínas transmembrana, elas podem passar uma única vez pela membrana ou podem ter passagens múltiplas pelas membranas. Tá? Essas de passagem múltipla podem formar, por exemplo, canais que vão ajudar, como a gente vai ver mais para frente, íons entrarem e saírem das nossas células. E mediante a gente vai ter aqui ó, as proteínas, por exemplo, que vão ajudar no transporte de algumas substâncias, como a gente vai ver. Tá? Então, elas passam uma vez. E como eu falei, ó, aquelas que passam várias vezes podem formar canais que vão ajudar, né? Tanto, na verdade, tanto essas quanto essas substâncias a entrarem e saírem das nossas células. E como eu falei, pessoal, as proteínas elas vão ter várias funções, né? Então, elas podem ser transportadores de íons, de aminoácidos, de pequenas moléculas de açúcar, tá? Elas podem ser de ancoragem, aquela, como eu falei, do tecido epitelial, tá? Podem ser proteínas receptoras, né, que vão reconhecer capitais sinais, né, ou moléculas, ou bactérias, por exemplo, e transmitir esses sinais para a célula. Algumas proteínas de membrana vão funcionar como enzimas, isso é, vão funcionar em algumas reações químicas, quebrando alguma molécula, tá? Então, essas proteínas é que vão ser responsáveis pelas funções celulares, em grande parte, como a gente falou, ok? E o último componente seriam os açúcares, né? Os nossos chamados carboidratos, tá? E eles vão estar apenas aqui ó, na face que está voltada para o meio extracelular, formando a estrutura que vocês vão ver lá na citologia, que é o glicocálice, ok? Então, são carboidratos, né? E esses carboidratos eles podem estar ligados tanto aos lipídios como às proteínas. Quando ligados aos lipídios, são chamados de glicolipídios, e quando ligados a proteínas, são chamadas de glicoproteínas. E entre as funções, né, a gente tem função de proteger a célula contra agressão, lubrificação celular, reconhecimento de uma célula com outra, ligação de vírus, né, responsável pela adesão. Tá? Então, a gente vai ter aí várias funções para esses carboidratos. Tá? E aí,
as membranas têm propriedades, né, próprias, né? A simetria, que como eu disse, eu vou ter vários tipos de lipídios, fosfolipídios, do tipo esfingomielina, glicolipídios, fosfatidilcolina, tá? Colesterol, tá? Então, e ela pode variar de uma membrana de uma célula para outra, tá? Vocês vão conhecer bem direitinho esses tipos de lipídios na disciplina de bioquímica. Né? A de fluidez, né, propriedade que a gente viu, devido à própria constituição da molécula, né, do mosaico fluido, como a gente viu, né, da membrana. Tem capacidade de fusão, tá? Então ela consegue fusionar uma membrana a outra. E como a gente viu também a permeabilidade seletiva, que vai determinar o que entra e o que sai. Tá? Aqui mostrando a questão da assimetria, né, da bicamada, tá? Mais especificamente aqui mostrando os vários tipos de fosfolipídio. Tá? A questão da seletividade, ou se a gente observar, o nosso meio extracelular é diferente do nosso meio intracelular. Então, por exemplo, a gente tem no meio extracelular muito íon sódio. Tá? Aqui a gente tem pouco. Só que vai ter hora que vai precisar de mais aqui dentro. Então, isso vai ter que entrar. Tá? Potássio, né? A gente tem mais potássio dentro do que fora. Cálcio, mais cálcio fora do que dentro. Mas quando eu preciso fazer uma contração muscular, eu preciso de cálcio. Se eu quero liberar um neurotransmissor, né, uma dopamina, né, eu vou precisar de cálcio. Então, vou precisar que o cálcio entre. Né? Então, esses íons vão ter que entrar. Né? Colesterol, lipídios, glicose, né? O2, CO2, tudo isso pode entrar e sair. Alguns a gente vai ver que livremente e outros vão precisar de uma certa ajuda. Tá? Então, a seletividade diz respeito à capacidade de transportar especificamente algumas substâncias. Né? Isso é devido ao seu interior ser hidrofóbico, né? Como a gente viu, é aquela partezinha da parte polar, né? Que não gosta de água. Tá? Então, isso vai servir como barreira para a molécula polar e íon. Tá? Porém, se a gente deixar muito tempo, praticamente qualquer substância, a gente vai ver que atravessa. Tá? Então, essa entrada depende tanto do tamanho da molécula, como vai depender se ela tem solubilidade total ou relativa aos lipídios da membrana. Tá? Então, ó, quanto menor e mais solúvel em lipídios, mais rápida vai ser a difusão. Então, gases vão passar livremente. Moléculas hidrofóbicas também vão passar, mas pequenas. Moléculas polares pequenas, como água e etanol, também conseguem passar livremente. Mas se eu pego uma molécula polar grande, ó, ela não consegue passar livremente. Moléculas carregadas por conta da carga não conseguem passar, né? Também livremente. E os aminoácidos maiores, né? Também não. Aí assim a célula vai controlando, certo? Tá? Os íons, açúcares, aminoácidos, né? Como é que eles passam, se eles são muito grandes? Né? Então, a gente vai ver que aquelas proteínas que eu falei, elas podem estar sendo auxiliares nesse processo. Tá? Então, a gente vai ter, né, o que a gente chama de transporte pela membrana. Tá? Então, a gente tem alguns tipos de formas que as moléculas vão ser transportadas na membrana. Tá? A gente tem o transporte que a gente chama passivo, tá? É quando vai ter entrada e a célula não gasta energia para que isso aconteça. A gente tem o transporte ativo, né? Que aí a gente vai ter essa entrada, mas ela vai ser mais custosa, mais dificultosa. Né? Então a célula vai ter que gastar energia para essas moléculas entrarem ou saírem. Né? E a gente tem um tipo de transporte também de moléculas que estão em grande quantidade. Certo? O primeiro tipo que a gente vai ver é o passivo, né? Quando eu não tenho gasto de energia. Tá? Então, o transporte, quando eu não tenho gasto de energia, ele é dividido em transporte simples, isso é, passa livremente, e isso é livremente e sem ajuda, e a facilitada, que vão ser moléculas que vão passar, mas vão precisar de uma ajuda, de uma proteína. Tá? E essa passagem sempre ela acontece a favor do gradiente de concentração. Então, as moléculas elas vão passar de onde elas estão mais concentradas para onde tem menos. Tá? Se tiver que ser o contrário, a gente vai ver que também pode acontecer. Tá? Mas para isso a célula vai precisar gastar energia. Então, passivo é do meio mais para o meio menos.
E aqui a gente tem ó, a difusão simples. Ó, tá vendo que as moléculas estão saindo do mais para o menos livremente. Ó. Já aqui a gente tem a difusão facilitada, também vai ser do mais para o menos. Mas vai ter uma proteína, né, carreadora, que vai pegar do mais e jogar no menos. Tá? E a gente também tem um tipo de transporte que é um transporte passivo, mas quem está sendo passado não são substâncias, e sim a água. Tá? E isso vai acontecer, né, até os dois ambientes, e no outro também, desculpa, tá? Até os dois ambientes ficarem iguais. Um ambiente que tem uma concentração grande, tá? A gente chama de hipertônico. E o que tem pequena quantidade, a gente chama de hipotônico, tá? Desculpe que está aqui trocado, tá? Nesta figura, ok? Mas aí a osmose, tá? Vai passar o solvente, vai passar a água. E a água, ela não vai sair do mais para o menos, tá? A água, ela vai sair da onde está menos, tá? Desculpe, consertando aqui a seta, ó, para onde está mais. Por quê? Porque quando ela chega onde está mais, ela vai diluir. E aí eu vou ter os dois lados iguais. E quando os dois meios estão iguais, a gente chama de um meio isotônico. Aqui a gente consegue ver, ó, no meio hipotônico, tá? Então vai começar a entrar água. Por quê? Porque a água vai dissolver o que está dentro. E quando entra água, a célula vai inchar. Tá? Aqui é o exemplo de uma hemácia que a gente vai ver na prática. Quando o meio de dentro e o de fora está igual, a gente não vai ter essa passagem. Mas quando o meio aqui, ó, fora está mais concentrado, a água vai sair na tentativa de diluir e ficar igual, certo? Então, a água sempre vai para onde está mais concentrado. Cuidado aí para não confundir, tá? Na difusão simples, na difusão facilitada, a gente não está falando de transporte de líquido, a gente está falando de transporte de soluto, né, como a gente chama. E na osmose, a gente está falando de solvente. Tá? Já o transporte ativo, tá? Ele vai ser contra um gradiente de concentração. Tá? Ele vai sair da onde está menos concentrado, tá? Para onde está mais concentrado. E isso é difícil. Imagine que eu tenho lá o pátio na época do forró. Tem hora que não cabe mais ninguém dentro. Então, se você quiser entrar, você vai ter dificuldade. Você vai ter que gastar energia para passar naquela multidão. A mesma coisa acontece aí. Tá? Então, vai ser contra o gradiente de concentração. Né? Tá? E, novamente, eu peço desculpas aqui pelo erro aqui na figura. Tá? E para isso acontecer, como eu dei o exemplo lá do pátio, a gente vai precisar gastar energia. Isso acontece nas chamadas famosas bombas de sódio e potássio, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Né? E quando eu quero, por exemplo, que cálcio, por exemplo, entre na célula quando eu estou precisando fazer uma contração muscular, tá? Também eu vou ter gasto de energia aí, ok? Então, está mostrando aqui, ó, as moléculas passando, mas passa mediante gasto de energia, que está representado aqui pela nossa moeda energética, que a gente chama de ATP, tá? Então, está saindo aqui, ó, da onde está menos para onde está mais. Então, está difícil de entrar, por isso que ela precisa de ter uma energia. Né? E a gente também tem o transporte em quantidade. Né? Então, quando eu tenho muita coisa para sair, né, eu chamo de exocitose. E muita coisa para entrar, endocitose. Tá? E aí a gente tem também a denominação de fagocitose, tá? Que é quando eu tenho entrada, mas essas partículas são sólidas. Né? E eu tenho o fenômeno que eu chamo de pinocitose, quando eu tenho entrada, mas essas partículas são líquidas. Tá? E eu também tenho uma entrada mediante receptor, tá? Que é a endocitose mediada por receptor. Okay? E quando eu tenho saída, que é o caso aqui, ó, de dentro, vou botar o laserzinho aqui, ó, de dentro para fora, eu tenho a exocitose, ok? E aqui um resumozinho. Transporte ativo, ó, precisa de energia do menos para o mais, ATP, né? Transporte em quantidade, ó, tá vendo? Tá entrando. Aqui, ó, osmose entrando água, ó,
porque aqui está mais concentrado para diluir, né? A difusão, ó, passando livremente, da onde tem mais para menos. E aqui minha carinha ficou no meio, porém, né, a gente está vendo aqui em verdinho um pedacinho que está levando aí também do mais para o menos, que seria difusão facilitada, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no Moodle, né? Ou quando a gente se vê em sala de aula, tá? É isso. Então, até a próxima aula.